Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito podcast, o podcast que conversa com as maiores personalidades do direito brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Hélio Rubens, advogado, mestre em processo civil pela PUC São Paulo, ex-diretor do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, e presidente do Instituto DNA, Diálogos da Nova Advocacia. Roda a vinheta. Doutor Hélio Rubens, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui no Falando Direito podcast. Vai ser um prazer ouvir um pouquinho sobre a sua história, a sua vida na advocacia e os seus caminhos de chegar aqui, a sua vivência aí no mundo jurídico. André, meu querido amigo, esse convite muito me honra para estar aqui com você no Falando Direito, conversar um pouquinho, né, sobre essa minha história, sobre a advocacia, e eu fico muito honrado. Mas eu quero fazer uma ressalva à comunidade jurídica, como você bem falou agora. O doutor André Ferracini tem por hábito entrevistar e conversar e bater esse papo com as personalidades jurídicas do direito nacional, como ele disse. Eu estou aqui como seu amigo, André, eu não sou personalidade jurídica de nada, por favor. Não, o Hélio Rubens é uma grande personalidade pela história dele na advocacia e também por ser uma pessoa que agrega a advocacia, que sempre está tentando ali construir o diálogo, e não é à toa que é o presidente do Diálogos da Nova Advocacia. Isso, exatamente. Né? Importantíssimo diálogo entre a advocacia, entre os advogados, entre as carreiras do direito. Então, é essa a nossa missão. Essa é a nossa missão. Não é à toa. É uma pessoa perfeita para estar presidindo o DNA hoje, que também já teve grandes presidentes no passado também, a doutora Odete Duque. Maria Odete Duque Bertazzi, nossa primeira presidente, foi também presidente do IASP, grande amiga. Exato. Mas o Hélio Rubens também tem essa característica de ser alguém que tenta unir a advocacia em torno das grandes bandeiras que a advocacia tem que tremular aí, né? Isso mesmo, então, sempre emanados, né, dos bons propósitos. Então está sendo muito humilde aqui, ele realmente tem uma grande história e faz jus de estar aqui sentado com a gente no Falando Direito, que realmente traz as grandes personalidades do direito. E eu queria te perguntar, para iniciar, eu gosto de iniciar, saber como que começou, né? Como que tomou essa decisão de ir para o direito? André, eu venho de uma família, meu pai era advogado, né? Meu pai falecido em 2015, advogado, e ali em casa a gente sempre conversava sobre o direito, vivia o direito muito intensamente, e eu via nele um modelo, né, como pai, como homem, como exemplo que eu queria seguir. Seria também na questão do futebol, porque ele foi um exímio jogador de futebol, teve a carreira dele interrompida, porque meu avô naquela época, ele não era uma carreira assim bem vista, né, não gerava receita, riqueza, a família dele muito pobre, e meu pai acabou sendo retirado do futebol pelo meu avô. A gente ia lá de Ituiutaba, né, no Triângulo Mineiro. Uma vez até o Botafogo foi jogar lá com o Garrincha e meu pai foi o melhor que o Garrincha e o time da cidade foi melhor que o Botafogo. Mas meu avô ali, aí houve propostas para o meu pai para jogar no Fluminense, para jogar no Clube Atlético Mineiro. E meu avô falou, nada disso. E o colocou num seminário em Barretos, em troca ali de alimentação, de moradia, e meu pai fazia os afazeres, inclusive domésticos, né? Então, a minha carreira, a minha vocação se confunde muito com a do meu pai. Sim. E assim como ele não pôde prosseguir o futebol, não por falta de talento, mas porque não teve o apoio da família, eu, pelo contrário, teria o apoio dele, mas não tinha o talento. Então, eu vim para o direito, que é onde eu achava que eu poderia ter o meu maior rendimento profissional. E eu costumo brincar até que, como um jogador de futebol, eu acabei dando um bom advogado. Entendi. E aí, como que foi esse começo? Aí você decidiu, então, já na faculdade? Ou Não, olha, é muito interessante essa história, porque eu, quando estava na quinta série, a antiga quinta série, hoje a gente fala quinto ano, né? Mudou o ensino fundamental, ensino médio, mas antes era pré, primário, ginásio, colegial. Na quinta série do antigo ginásio, eu tinha um amigo, chama-se José Geraldinho, filho de um desembargador falecido, Barreto Fonseca, nosso amigo, vizinho de casa, e nós tínhamos em conjunto um amigo do meu pai e da minha mãe também,
advogado, chamava-se Francisco Ramos, chama-se Francisco Ramos. E o Chico, um belo dia, conversando com o desembargador, Barreto Fonseca, e surgiu a ideia do Geraldinho, que era esse meu amigo, um pouco mais velho do que eu, até um pouquinho mais velho do que eu, fazer um estágio lá com ele. Né? Ele estava no terceiro colegial, por hipótese, e o pai queria introduzi-lo numa carreira profissional e, por que não, na do direito, que a família dele é muito bem sucedida, com tios advogados, enfim, é uma história bem legal no direito, e convidou o menino para fazer, o Geraldinho, para fazer o estágio lá, um trabalho lá no escritório de advocacia. Eu falei, ok, eu também quero. E fui com ele fazer a entrevista. Aí cheguei lá, o Chico me conhecia, eu conhecia porque é amigo dos meus pais. Ele falou, oi, tudo bem? Mas o que você está fazendo aqui? Eu vim fazer entrevista de emprego. Aí ele olhou, riu, né? Como assim, entrevista de emprego? De 11 anos. De 11 anos, né? De 11 anos. Eu falei, mas eu queria fazer entrevista de emprego, enfim, teve esse convencimento dele de que de fato eu queria, e ele disse, tá bom, então faz uma redação aí qualquer. Nem me lembro o tema que ele tenha dado, nem sei se deu tema. O fato é que eu escrevi e à noite ele ligou para minha mãe, ligou para meu pai e falou assim, o Hélio Rubens esteve no escritório hoje fazendo uma entrevista. Como assim uma entrevista? Ele veio aqui com o Geraldinho, que eu tinha combinado com o doutor Geraldo de fazer uma entrevista com ele de emprego, e ele veio aqui e fez a entrevista. Ai, desculpa, Chico, imagina, né? Eu te aborrecer aí no escritório. Tá? Não, mas o problema não é esse. O problema é que eu quero contratá-lo. Aí a minha mãe falou assim, como assim, Chico? É uma criança, né? Não sei o que. Mas dona Aparecida, eu quero contratá-lo porque ele demonstrou muito interesse em trabalhar aqui, eu gostei muito do que ele escreveu. E aí fui. Eu tive que convencer meu pai e minha mãe, estava na 5ª série, né, no colégio de freira, inclusive, estudava de manhã e ia para o escritório à tarde, com a minha mãe. Naquela época não tinha esse trânsito assustador que tem hoje, a gente ia de ônibus, que ela não dirigia, pegava o 5121, Praça da República, o 6401, 6404, Praça da Bandeira, e para voltar, Santo Amaro ou Vila Olímpia. E ela me levava e me buscava. E ela também, às 3 da tarde, filho único dela, trabalhando no escritório de advocacia, ela levava um lanchinho para mim. E todo mundo no escritório adorava aquele lanchinho. Um belo dia ela não pôde levar um lanchinho. Aí, detalhe, ela me levava para trabalhar 1 hora da tarde, voltava para casa dela, às 3 ela levava um lanchinho, eu voltava para casa dela, à noite, às 6 ela me buscava e a gente voltava para casa junto. Aí, um belo dia ela não pôde fazer o lanchinho, falar o que aconteceu, eu quero ligar no escritório para avisar que não ia fazer o lanche. E pediu para falar comigo, olha, desculpa, não posso fazer o lanche hoje e tal. E eu não estava no escritório. E ela falou assim, mas onde que ele está? Ele foi ao fórum. O doutor Francisco está com ele? Não, o doutor Francisco está aqui, já quer falar com ele? Como o senhor está aí? Está aqui. O senhor quer falar com ele? Chico, onde que o Hélio Rubens está? Ele foi ao fórum. E o senhor não está com ele no fórum? Não, ele foi ao fórum. Eu estou fazendo o meu aqui. Doutor Francisco, o senhor sabe a responsabilidade que esse menino da Praça da Sé, na Praça João Mendes, no fórum? Você não está no João Mendes. Ele está em Guarulhos. Aí, minha mãe, me deu meia hora, ela estava dentro do escritório. E, de fato, eu saía do escritório dele na 7, pegava o metrô na Praça da Sé até a estação Armênia, e da Armênia pegava um ônibus para Guarulhos. Se você falar para fazer isso hoje, eu não sei. Mas com 11 anos eu sabia. Então, essa história é muito rica. Ela chegou no escritório, eu cheguei, ela estava lá, vamos embora daqui. E aí a gente foi embora, eu acanhado, tchau, Chico, tchau, pessoal. Cheguei em casa, em Grau de Recursos, recorri para o meu pai e para ela, pronto, e eles decidiram ali, deram para o meu recurso e permitiram que eu voltasse para trabalhar. Claro que ali o foco era, o meu foco da família era o estudo, imagina, ginásio, eu tive que estudar, não trabalhar naquele momento, dada a condição que eu tinha de poder dar preferência ao estudo. A família me propiciava aquilo. Mas eu também aprendi muito nesse estágio. Não é estágio, foi o CIBOI do escritório. Mas com o CIBOI, que o meu trabalho era eu banco, era protocolar petições, eu não tinha essa facilidade que tem hoje de protocolo eletrônico, nada de pagamento pela internet, era banco, fila, era protocolo, fila. Então, a gente chegava no protocolo, cheio de clipe nas petições, jogava no balcão, depois recolhia tudo, trazia o escritório. Então, foi o primeiro contato. E o mais legal, o Chico escreve muito bem, e é ali que eu aprendi, já comecei a aprender o vocabulário
faculdade jurídica, ficou aquela semente, porque eu não me limitava a levar documentos, fazer protocolos, então eu gostava de ler. Imagina que estava ali na fila do protocolo, Lendo tudo. Entendendo ou não, concordando ou não, sabendo que era aquilo ou não, mas lendo. Mas já fui criando um vocabulário. Vocabulário, cultura jurídica, o jeitão, né, de como proceder com as coisas e tal. Sou muito grato a essa oportunidade, que a vida, o Chile eu dei. E aí já tomou a decisão ali que era o direito. Sim. Já tinha o espelho lá do seu pai, teve essa vivência ali, conhecendo o dia a dia. Sim, e as figuras dos amigos, né, o Padre Fonseca, desembargador, Gonzaga Francisquinho, desembargador também aposentado, todos os amigos de família, isso tudo influenciou. E graças a Deus eu segui esse caminho, sou muito feliz, muito realizado no direito. Então, quando chegou o momento certo, não teve dúvidas, foi direto. Não tive dúvida alguma, fiz vestibular para a Faculdade de Direito, apenas vestibular para a Faculdade de Direito, para nenhuma outra, Mackenzie, USP, FMU. Tive a oportunidade de passar no vestibular da PUC, fazer a Faculdade Paulista de Direito, onde depois fiz especialização, depois fiz mestrado, depois iniciei o doutorado, e aí, por opções contingentes da vida, com fazeres institucionais e profissionais, eu acabei não concluindo o doutorado. Mas dentro da minha casa na PUC, no direito, iniciado lá na quinta série do escritório Chico Ramos. E na PUC teve a oportunidade de falar, teve aula com grandes autoridades. Melhores, né? Incomparáveis, professores de grande estima, desembargador Gonzaga Francisquini, professor de direito civil, com quem aprendi, né, toda a minha formação de direito civil, com as aulas dele, que começavam impreterivelmente às 7h30 da manhã e duravam o tempo regimental, um quadro totalmente escrito com as anotações dele e aulas assim memoráveis. E os professores, o professor Raul Carrasa, que me deu aula também, o professor Paulo de Barros, enfim, uma enormidade de professores aqui, que eu sou muito grato a eles, e toda a escola de processo civil da PUC, que envolve a professora Tereza, a professora Shimura, a professora Cláudia, o professor Nelson Espínito, Nelson Nery, Nelson Espínito, enfim, é a minha formação processual civil bem pouquinho mesmo. Uhum. E me falou, e aí se formou, como foi esse começo? Foi trabalhar com o seu pai? Não, eu na faculdade, segundo ano de faculdade, eu acabei fazendo exército. No primeiro ano, aquela novidade, eu não trabalhei. Segundo ano, fui fazer o exército, serviço militar obrigatório, prestei o serviço militar e cumpri o 22º Batalhão Logístico Leve em Barueri. E depois, terceiro ano, aí transferi a faculdade para o período noturno, né, estudava de manhã, fazia o exército até às 18 e a faculdade à noite. Tinha uma licença do exército para poder estudar à noite, para dar tempo de ir às aulas sem perder, né, a grade curricular. E voltei para o terceiro ano, voltei para a turma matutina e depois fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei em loja de roupas, trabalhei como courrier, trabalhei numa seguradora. E quando estava na loja de roupas, meu pai falou assim: poxa, bacana, hein? Você vai continuar a carreira lá na loja? Porque aí não sabe muito fazer a faculdade de Direito, né? Aí eu entendi o recado e procurei o estágio. E é engraçado que foi a procura desse estágio, né? Quando eu procurei o estágio, foi em outubro de 93. Também com um amigo dele, Humberto Ludovico. E eu me lembro numa quinta-feira que eu fui conversar com ele. Imagina, outubro de 93, quarto ano da faculdade, saindo da loja, o que eu pensava naquele momento? Eu estava com um padrão de ano letivo de universidade. Né? Então, dezembro acaba, janeiro, fevereiro, carnaval, aí começa de novo a aula. Aí eu falei assim: eu posso começar em março. Aí ele falou: mas em março? Outubro de 93? Nossa. Aí ele falou assim: se você quiser vir amanhã, o rapaz que está saindo do estágio ainda está aí, ele pode te apresentar uma vez, senão segunda-feira você está sozinho. Aí eu fui amanhã. Sim. E ali comecei, trabalhei com ele. Logo eu já tive o meu. Eu percebi que como estagiário eu estava indo muito para o serviço externo, continuava com os meus protocolos que eu fazia lá com o office boy, e eu falei assim: poxa, tem uma lógica nisso, né? Eu pego o documento com ele, eu vou até o fórum, protocolo, devolvo o documento para ele, ou trago um processo e dou na mão dele. E ele faz alguma coisa, me devolve e eu vou para o fórum.
quem sabe eu não posso ser eu aquele a fazer aquela coisa que ele está fazendo e alguém vai no meu lugar por fora. Então, eu tinha um estagiário, logo no começo do quinto ano, eu já tinha um estagiário que me ajudava a fazer esse serviço externo. Né? E eu comecei a peticionar. Em que pese lá atrás, eu tenho aprendido muito com o Chico Ramos a redação forense, né, aquela sementinha. Eu me lembro que a primeira petição que eu fiz, eu terminei com atenciosamente, né, Hélio Rubens, o AB 61828E. E ele corrigiu, falou, olha, isso não é uma petição, isso foi um dos erros que ele corrigiu. Né? E a petição voltou para mim, não tinha corretor ortográfico, se tinha, a gente usava naquela época de computador. Né? A petição voltou impressa para mim, cheia de vermelho nela. Nas 4 páginas que eu escrevi, só tinha vermelho de correção. Ele ouviu depois para mim uma petição com 30 páginas. Ele falou que, olha, quando você faz uma petição, é esse o formato, tem que ter lei, doutrina e jurisprudência. Ah, beleza, entendi. E quando eu devolvi para ele, com 30 páginas. E aí ele falou, pô, bacana, hein? Então você fica mais por aqui me ajudando a escrever, eu posso ter uma vocação mais comercial de atendimento, de clientela, e você cuida disso e vamos colocar uma pessoa que nos ajude aqui para os protocolos. Mas eu quero também dizer que, enquanto estagiário que fui, eu tive uma passagem muito interessante. Porque naquela época, nós tínhamos aqui o Fórum Central, e todo mundo gostava de ir para o Fórum Central, porque tinha o 7º, 9º, 11º andares com lanchonete, tinha o Fórum Federal na Avenida Paulista, onde é até hoje, e tinha as antigas juntas de conciliação e julgamento, que era Rio Branco, Casper Líbero, Ipiranga, Santa Efigênia, não esqueço de algum aqui, enfim, Ipiranga, aquele circuito. E eu fazia o circuito. O circuito rodava, mas eu elegi, como eu gostava muito de escrever, eu elegi um dia que eu fazia tudo isso. Então, aquele dia eu estava na rua. Então, e o meu circuito tinha alguma inteligência, né? Porque o escritório era na Consolação, 348, entre São Luís e Ipiranga. Então eu ia, não vou me lembrar agora, mas que eu ia primeiro para o Trabalhista, do Trabalhista eu ia para o Fórum Central, do Central eu ia para o Paulista, da Paulista eu voltava no escritório. Um belo dia, chego eu nesse circuito, nesse itinerário, chego lá na Justiça Federal, vou entrar, o senhor é advogado? Não, sou estagiário. Ah, não pode entrar, é só até as 5. E 5 e 2. Eu falei, poxa, mas não posso entrar, eu vim de longe, não pode, até assim. Eu percebi que naquela instância ali do segurança, eu não ia ter uma aceitação do meu ingresso no fórum. Eu falei, poxa, mas eu queria só devolver um processo. Eu até vou cometer essa inconfidência e contar isso aqui, né? Eu vim só devolver um processo. Aí o segurança falou, onde o senhor vai devolver? Eu falei, tal vale, sabia a vale que eu estava aí. Pois não, ligou lá. Falou, tem aqui, você já quer devolver o processo, está querendo deixar aqui comigo. Posso receber? Não posso receber de jeito nenhum. Então fala para ele subir, só para devolver, fala para ele subir. Eu cheguei lá, o servidor lá estava me esperando. Você veio devolver? Eu falei, vim. Tive dúvida, né? O primeiro processo que estava na minha mão, a pilha, entreguei para ele, me devolver. Não, mas isso não é aqui. Isso aqui é no Trabalhista. Eu falei, meu Deus do céu, aqui é o quê, hein? Aqui no Justiça Federal. Não, aqui precisava vir um processo. Aí o cara virou para mim e falou assim, você não enganou todo mundo lá para subir aqui e achar que vai ver o processo. Não vai. Eu falei assim, juiz, aí. Aí ele falou assim, não, o juiz não vai te atender, porque você não podia nem estar aqui dentro. Então, no caminho de volta do escritório, eu já fiz a requisição à OAB, fundamentando no seguinte, na lei de 1906, tem atividade privativa de advogado. E entrar no fórum não é atividade privativa de advogado. De modo que se tudo bem. O público externo, o público geral não pode entrar. Mas se o advogado pode, o estagiário também pode, porque não é privativo de advogado. Foi a minha primeira postulação institucional. E aí a OAB encampou isso, oficiou o TRF, e a partir dali, o estagiário, evidentemente, inscrito na Ordem de Advogados do Brasil, não o estagiário vulgarmente conhecido, mas aquele inscrito na ordem como tal, passou a ter o mesmo direito de frequentar o fórum, em benefício, inclusive, do advogado com quem trabalhasse, naquele horário reservado apenas à advocacia. Eu consegui equiparar uma função que não era privativa de advogado e estagiário. Anos depois, agora, há pouquíssimo tempo, a gente vê notícias como, por exemplo, um estagiário podendo fazer sustentação oral sobre esse documento, que não é atividade privativa de advogado.
advogado. Eu soube dessa notícia passando, não vim atrás, mas eu soube que teve algum tribunal que permitia um estagiário sustentar normalmente as razões de recurso, ou outras razões, ou ação ordinária, não sei qual era a matéria envolvida, o veículo, mas normalmente que não sendo privativo, então o estagiário poderia fazer. Foi a primeira defesa de prerrogativa. Foi a primeira. Prerrogativas do estagiário. Prerrogativa do estagiário. Isso aí. Muito bacana isso. É uma experiência reconfortante. Guardo comigo. Achei relevantíssima essa reivindicação, né, porque não fazia sentido algum você existir para advogar para determinados atos, como acessar, processo colocando, devolver. Hoje, a gente está falando isso, até perguntando, né, mas o que é isso? É processo colocando, existia muito isso. E várias prerrogativas do estagiário era muito importante no dia a dia, porque eu acabei pegando já o segundo passo disso como estagiário, porque assina a petição juntada, porque isso é super importante. Eu ia com um monte de petição, com os campos brancos, né? Então eu chegava lá, precisa fazer carga. Se já juntava ali na hora, preenchia a mão, assinava a petição e fazia carga. Isso agilizava muito para o advogado. Não só para o advogado, como a gente vê hoje a efetividade da prestação judicional, a importância de ter uma decisão séria, tudo isso contribui. E lá atrás a gente já estava preocupado com isso. Fazia a coisa acontecer. Não, realmente, eu me beneficiei disso quando era estagiário. Porque realmente eu era um estagiário que tinha muitas incumbências, sabe? Aqueles que vai lá, faz carga, despacha com o juiz. Eu despachava com o juiz como estagiário. Eu tinha os advogados que eu tive a honra de ser estagiário, me deram essa possibilidade de entrar no fórum. Existem essas prerrogativas do advogado que se estende para o estagiário com inscrição. Até porque ele paga, né? Ele paga a ordem, né? Não é de graça, o estagiário paga a ordem também. Então a ordem também precisa preservar isso. Cuidar dele, né? do estagiário, não há dúvida quanto a isso. Tá, mas se formou, foi montar escritório, como é que foi? Fui trabalhar com esse amigo do meu pai, do Vico, e tive essa experiência, né, que já como estagiário tinha meu próprio, e em 2007, 97, formado em 94, 97, ele me convidou para ser sócio do escritório. Como eu te disse, como estagiário, eu já ajudava muito, peticionando, né, com a fazer dele, e liderava para muitas coisas aí de relacionamento com o cliente, enfim. E o escritório cresceu muito. Nós passamos na área, ele só atuava na área recíproca, passamos recíproca, tributário analista. Então, ali, e eu sempre focado no contencioso. Uma vocação muito grande, contencioso, petições, aquela sementinha lá da quinta série, o ensinamento que ele me deu logo na minha primeira petição, essa disposição à defesa do interesse do cliente, mas sem se estudar das prerrogativas funcionais. Então, tem muitas histórias, né, que a gente pode, mesmo nesse início de carreira profissional, são várias, né, as questões de prerrogativas são muito caras. Por exemplo, uma vez, eu em São João da Boa Vista, fui fazer uma audiência, um caso importantíssimo, um colega maravilhoso, como é diverso, fizemos uma audiência extremamente puxada, ouvimos ali as testemunhas, 10 testemunhas foram ouvidas naquele momento. E extremamente, né? Uma produção cansada, cansativa de prova. E ao término, o juiz olhou para a gente e falou assim: então eu vou sentenciar, nós gostaríamos de fazer apresentar o memorial. Ele falou: aqui, o memorial aqui, razões finais, artigo 405 do Código de Processo Civil. Razões finais, doutor, não são memoriais, só tem 15 minutos para falar. Aí eu olhei para o colega também concordou, né, porque se só era essa opção, então vamos a ela. Embora ali fosse melhor, fosse preferido fazer por escrito, porque você acabou de tomar 10 depoimentos, uma unidade de questões fáticas, então tudo bem, vamos fazer agora, porque menos pior do que não ter as razões finais deduzidas ali, melhor no modelo por escrito, mas pelo menos orais. E nisso, o
o juiz fala, então o senhor tem 15 minutos, levanta e faz. O senhor tem 15 minutos para mim, o colega, o senhor levanta e sai da sala. Aí a secretária disse assim, doutor, pode começar a falar. Aí eu falei assim, eu era uma autoração, eu era falar, senhora, eu vou esperar o doutor voltar. Ah, não, doutor, ele não vai voltar, ele vai voltar daqui uma meia hora só, depois o senhor falar, você pode falar comigo. Aí eu falei, não, eu vou falar com a senhora, porque quem vai ajudar, eu quero que ouça. Até porque eu vi na época, dizia que se eu avaliasse as razões finais fossem morais, essa sentença também seria proferida na mesma hora. Então, eu vou falar para ele. Ele tem que ouvir isso. Ah, não, mas depois ele. Então a gente ficou meia hora, depois de 2 minutos, ela cansou de falar que eu tinha que falar, evidentemente, Ficou esperando. ficou esperando. Meia hora depois ele chega, senta. Eu já falo, doutor? Não. Como? Não, os senhores vão voltar. Não, você quer falar? Não, não vou falar com o senhor. Aí foi aquele embate. Era um caso moroso. Aconteceu esse episódio aí por cima. O fato é que quando a gente saiu da sala de audiência, estava todo mundo assim, recolhendo todo mundo, ficou todo mundo na porta de fora, para saber o que estava acontecendo. 2 advogados de fora. Esse juiz já era conhecido lá por essas ocorrências. Era um juiz, André, que se você embargar, e a gente pagou, se você embargasse a declaração, ele tinha uma decisão padronizada, pronta, e falava que as decisões deles eram inembargáveis, porque os marcos sabiam em caso de. Acho que até na época havia dúvida, né? No sistema antigo, mas dúvida, possibilidade de contratação e indução. E ele não era omisso, contraditório, obscuro, ele as decisões dele geravam qualquer tipo de dúvida, e quem soubesse ler. Não é sério. Aí fomos ao tribunal, enfim, falando, nossa, criminalidade manifesta, né? Sim. Então, muitas histórias como essa aí que a gente carrega na vida, e essa é uma prerrogativa processual importante para o advogado, né? De ser ouvido, de ser atendido com respeito, claro, de lado a lado. A gente sabe que não tem hierarquia, mas sabe que às vezes o colega fica até ressentido de se posicionar frente a uma situação como essa, né? Porque o juiz fala, não pode falar, acho que muitos teriam falado, né? Teriam ditado para esse expediente as suas razões. E eu entendi que não devesse o prestígio do meu cliente, o prestígio do prestígio da advocacia, da classe como um todo. Né? E usava alguém ter feito isso naquela comarca para o juiz ver que ele estava errado. Esses despachos padrão é terrível, né? São terríveis. Acontece muito, despacho delegatório, de recurso especial, tem aqueles, né? Como tem esse despacho padrão de embargos declaratórios, é meramente infringente. Não é meramente infringente. Não é. Tá aqui, eu estou mostrando as minhas razões dos embargos de declaração, que está omisso. Eu indiquei, de maneira expressa, qualquer um analisa. Meramente infringente, requer a reanálise, terrível. E também aquele despacho padrão que nega seguimento a recurso também. Isso é terrível. Você levou uma questão bem importante, bastante legal, do despacho, da decisão delegatória de processamento de direito extraordinário, o antigo, a IDD, que se fala. Hoje está já, mas eu quero falar também coisa atual. Hoje a advocacia ela acabou se especializando em tribunais. Eu tenho a oportunidade de advogar em São Paulo, temos casos nos tribunais federados, tribunais regionais federais e no STJ. Aqui em São Paulo é uma questão muito pontual, muito peculiar, a fase de admissibilidade de recursos processuais extraordinários. As decisões, de regra, seja na seção de direito público ou na seção de direito privado, nas quais atuo, não tem referência do direito criminal, elas são decisões padronizadas. E isso já foi objeto de análise, tem uma decisão do ministro Paulo Câmara Marques a respeito de uma decisão padronizada da seção de direito público que São Paulo faz, acredito eu, 2 anos, um pouquinho mais, o ministro Paulo Câmara fez um levantamento e conseguiu demonstrar no ambiente que havia uma série de decisões repetidas na seção de direito público. Isso dificulta o trabalho do advogado. É uma decisão etérea, o mesmo termo. Ele qualificou como etérea aquela decisão sobre a qual ele realizava um gravo de instrumento, quanto à decisão negatória. Ele falou assim, não pode acontecer isso, porque você dificulta a análise recursal, para saber se o recurso era ou não era admissível. E, não raro, nós temos aqui uma outra questão, que é a função delegada da Conta Superior para os tribunais originários, da decisão originária, ela limita-se à verificação dos bons de atividade de recurso especial extraordinário. Tem recurso extraordinário deduzido para recurso
extraordinário, sim ou não? Não para dizer se aquilo é de repercussão legal, só para ver se está deduzido ou não. Recurso tempestivo, preparado, tem evidência recursal, existe aperfeiçoamento, demanda uma revisão de fatos, é isso que se analisa naquela oportunidade. Mas não raro aqui em São Paulo, você vê decisões, por exemplo, dizendo, olha, aquilo que a turma julgadora não pareceu suficientemente ser julgado, o direito federal foi entendido, isso é um mérito do recurso. Então, você não pode ter essa extrapolação de competência na delegação funcional da Corte Superior para a Corte Originária, onde a Corte Originária resolve propriamente dito mérito, porque o órgão profissional inferior ao tribunal acaba sendo prestigiado pela decisão do presidente, não, o acordo está correto. Então, a decisão de admissibilidade não é para dizer se o acordo está correto ou se o acordo não está correto. A decisão de admissibilidade é para dizer teve um direito federal que é analisado e há um questionamento a respeito dessa análise que foi feita. Se tempestivo, preparado, disposto de advogado, constituído e os demais requisitos, admite recurso. Se entrar, não admite recurso, mas sem fazer o exame de mérito. Ele quer julgar no lugar do tribunal. Isso. A gente não pode. Exatamente. E aí entra no outro caso que eu falava. Eu entrei com várias reclamações. Na época do regime antigo, que o Código de Processo Civil foi modificado substancialmente a partir da década de 90, com as reformas de 90, 94, 97, 98, 2002, 2006, desde o recurso da execução até chegar ao Código de Processo Civil de 2015, que houve ali uma ruptura de código com a edição de um outro, que pese muito baseado no anterior. Mas, no sistema anterior, eu cheguei a entrar com várias reclamações do Superior Tribunal de Justiça, porque eu deduzia o seguinte: eu entrava com um recurso especial, o recurso não era admitido e eu entrava com o antigo AIDD, RESP ou AIDD-RE. E eu dizia o seguinte: olha, eu não vou recolher a guia de preparo das custas do AIDD, RESP ou RE, porque eu já recolhi por ocasião do recurso especial. E eu estou juntando todas as cópias aqui no agravo do instrumento. De modo que o meu agravo do instrumento, se provido for para dizer que o recurso tinha condição de admissibilidade, ele pode ser julgado no mérito como recurso especial acumulado. Então, não preciso pagar duas vezes a guia do especial que eu já paguei e agora do agravo, porque não vai subir, só vai subir ou o instrumento, que antigamente subia só o instrumento, ou o especial. Então, eu pedi o reaproveitamento. Aí, decisão aqui em São Paulo, julgo deserto o agravo, porque ele não pagou as custas. Mas tem um pedido de reaproveitamento. E esse pedido pode ser procedente. Mas quem deve dizer se é procedente ou não é o Superior Tribunal de Justiça. Não é o Tribunal de São Paulo. Então, várias reclamações foram ajuizadas com esse intento de reaproveitamento aqui. E depois, com a felicidade nossa, a própria legislação acabou se aperfeiçoando e hoje o agravo não existe custas. Né? Você tem já a subida única, não tem agravo subindo para depois subir especial, já é tudo em conjunto. Então, outra iniciativa que eu tive aí, que acabei vendo, naturalmente, não por esse episódio que eu comento, mas eu acabei vendo a evolução do direito para entender determinadas coisas, né? Deixar aquela formalidade e ser instrumental. E eu participei muito de uma discussão bem bacana mesmo. Aí você vê a quinta série agora, né? Muito bacana, que foi eu assinei determinada revista, determinada editora, e recebi as revistas, uma série de revistas em casa. Né? E ali eu via que o meu nome veio escrito errado. E eu liguei lá e falei: meu nome não é Éder, meu nome é Hélio Rubens, não é Éder Rubens. E corrigiram, só colocaram L sem H. Beleza, isso é desimportante na história. Porém, eu comecei a receber uma série de cartinhas oferecendo curso de inglês, oferecendo academia de ginástica, oferecendo pizzaria, oferecendo viagem. Eu recebi 10, não vou lembrar quais são os 10 segmentos. Curso de informática, que elas deveriam ter feito, falei a verdade, que hoje não faz uma falta danada. Recebi essas 10 cartinhas. Em que nome? Com CH. Éder ou LCH. Duplicidade. Estavam vendendo o Aí eu descobri. A gente sempre sabe que havia. Agora tem prova de onde veio. Né? Eu tive a prova de onde veio. Não tive dúvida. Ajuizei em relação. 9 do juizado especial e uma contra a editora da Justiça Comum. Alegando que houve venda do meu cadastro.
quem defendeu todas as empresas ali foram os maiores escritores de São Paulo, lá no juizado, fomos até lá. Fiz prova. A prova foi o seguinte: ouvindo como testemunha o pessoal da editora, ou mesmo como depoimento, as empresas que mandavam, eu não estou entendendo o que ele está reclamando. Ele está recebendo uma oferta com desconto, ninguém não é ofensivo, é um produto que é do perfil dele. E aí eu comecei a fazer as perguntas, descobri que a editora não vendia. Eu perguntei, mas a editora vende? Não, imagina, nós temos uma empresa que vende. Você tem uma empresa que vende, eu assino uma revista com você tem uma empresa lá dentro que eu desconheço, ela pega meus dados sem eu saber, e ela revende, ela vende para terceiros os seus dados. Dali nasceu a LGPD. Muito bom. Não, claro que a gente é tudo em fluxo social. Não nasceu com o velho. Claro. Esse movimento social. Mas E aí, exatamente isso. A base de tudo é exatamente eu fiz a pesquisa na diretiva europeia. Eu levei o judiciário de diretiva europeia para falar que não podia. Sabe qual foi a resposta do judiciário que eu tive? Eu acredito até para não gerar demandas dessa natureza, porque todos seriam demandantes, todos judicionados. A resposta foi no seguinte sentido: olha, se você quisesse que seus dados não fossem comercializados, depois de ter provado a comercialização e depois de ter provado mais, eu provei que eu era comercializado por gênero, por condição de ensino, grau de escolaridade, por domicílio, por suposta faixa salarial e por faixa etária. Então o cara não ia me mandar uma escola de bordado, por hipótese, que tem um perfil diferente do meu. Não ia me mandar um curso para noiva, porque eu sou homem. Podia ter mandado um curso para noiva, mas já selecionavam o meu perfil. Quem é esse homem, com essa idade, que mora nesse lugar, que tem essa escolaridade, pode querer? E me mandava. E eu fiz a prova, mas é feita a FI e a pessoa não é feita, claro. A gente tem lá o nosso sistema que separa. Você já vai receber uma oferta que você não vai ter interesse. Eu falei, quanto custa isso? O milheiro custa 10 centavos. Eu falei, então peraí, quanto que eu valho? Se o milheiro vale 10 centavos, eu valho quanto nessa história aí? Mas a resposta do zero foi a seguinte: se eu quisesse que meus dados não fossem transferidos, comercializados, vendidos, cedidos a terceiros, eu deveria falar, quando ele estava fazendo a assinatura: meus dados eu não quero que passem. Eu falei, é o contrário. Eles deveriam falar para mim: seus dados, eu posso dispor deles do jeito que eu quero, você me autoriza, mas não com letrinha minúscula, que você não sabe o que é assinando, não como condição para assinatura, não como condição para navegar em site. Tudo isso, na minha opinião, é contra a dignidade humana, privacidade, direitos todos do cidadão, que acabaram agora sendo mal bem protegidos pela LGPD, que você bem comentou. Foi ali que nasceu, né? Começou, porque se incomoda muito. E mesmo com essa questão de LGPD, a gente sabe que os nossos dados estão circulando. Sim. Então, todo mundo assiste, todo mundo está assistindo, recebe quantas ligações por dia? Pois é. Nessas empresas de telefonia, da própria empresa de telefonia que você está e de todas as concorrentes, você recebe várias ligações em qualquer aparelho que você tiver, no teu fixo, no teu celular. Com certeza. Isso é terrível, isso incomoda muito, né? Muito, incomoda bastante, né? Porque a LGPD não resolveu isso. Você é retirado do seu sossego, né? Você tem o direito de não ser importunado, principalmente da forma como a gente sabe que tem essas chatices, né? Chateações aí, telefone que não para de tocar, ligação que nem completa. O sistema é tão rápido, né? A máquina é tão rápida que eles ligam tanto que a ligação nem te completa. Então, isso é terrível, né? Terrível. Porque aí ele só tem o lado ruim de te incomodar e ele não te ofereceu nada. Sim. Ele só te incomodou. Você liga até e cai. Aguarde um momento. Deixa eu ver qual a empresa aqui. Você até aguarda. Cai. Exatamente. Então ele tá lá simplesmente para te incomodar. Um incômodo chato, né?
desagrada, né? Nossa, isso é terrível. É uma das questões aí que incomodam o senso comum da população. Sim. Conta uma história aí com relação a audiências trabalhistas, velho, porque a audiência trabalhista ali Fiz muitas. acontece muita coisa, né? Fiz muitas. E olha, na época, eu já revelei aqui a minha idade, porque já fez a conta, na época nós falávamos das juntas de conciliação e julgamento, nós tínhamos os classistas. Sim. Né? E ali, aquilo me incomodava bastante, um jeito de aproximação para aquelas conciliações que havia, era uma forçação de barra. Eu já tive o desagrado de participar de uma audiência, a pedido de um amigo, que se deduzia que o funcionário dele trabalhava em câmara fria. Eu disse, olha, a minha geladeira, ele era um restaurante, a minha geladeira é menor do que a que você tem na sua casa. Tirou foto, fui lá ver, mas só porque isso pequeno, imagina que tem câmara fria. E ali se pediam os adicionais de insalubridade, né? Não sei se por curiosidade qual dos dois cabia, enfim, mas um deles foi pedido. E a gente, nós fomos audiência contestando veementemente aquilo e tal, e o advogado chegou para a gente e falou assim, não, vamos fazer um acordo. Então, não tem condição de acordo aqui, né? Então, o que era devido foi pago e esse adicional que você pede é indevido. A resposta foi a seguinte, essa vara, a perícia custa 4 mil, vamos fazer um acordo por 3. O cliente falou assim, não é possível, isso acontece. Mas aconteceu. Então, essa é uma experiência. Lá atrás, quando eu, vamos voltar agora para 93, aquela quinta-feira lá que eu fui trabalhar no escritório do VIP, de quem depois eu fui sócio, nós tínhamos umas demandas interessantes, importantes contra uma determinada empresa. Nós fazíamos advocacia naquelas várias por reclamantes contra uma só empresa, né? Nós tínhamos uma carteira interessante, um chamando o outro, um indicando, se dando certo e tal. Fomos à audiência, uma audiência importante, uma audiência única naquela época, né? Não sei se permanece hoje. Eu estou um pouco mais afastado, hoje estou com os recursos. Mas respondendo, porque outro dia eu falei para o amigo meu, eu interponho muitos recursos e você então, você está perdendo muito nesse tempo de pôr recursos. Agora eu aprendi, estou respondendo recursos. Mas aí, a colega, na audiência, nós estávamos lá, com nossas testemunhas todas presentes e tudo mais, e a gente viu que da reclamada não tinha testemunha, mal tinha o preposto, né? E a gente olhava e sabia que o preposto não tinha o que oferecer como resposta. Teve dúvida, na audiência a mulher desmaiou. Aí foi, não, então vamos retirar de pauta, o juiz preocupadíssimo, nós preocupados, né? Vamos dar assistência ao colega e tal. Depois a colega liga no escritório e fala o seguinte, olha, eu tive que simular o desmaio, porque eu estava sem testemunha. Então foi um episódio que marcou bastante. Aí depois, o que eu quis fazer? Olha, conforme aquela ata, as testemunhas presentes eram essas, não pode ter outra testemunha, tal, mas aí ficou dito pelo não dito, e as testemunhas todas foram ouvidas de lado a lado, a bem da instrução do processo, tenha eu ganho ou não, mas a bem da instrução do processo, se fez ali, se construiu a possível verdade, né, e o juiz teve elementos para decidir de uma forma mais equilibrada e mais completa, né, para emitir o juízo de valor a respeito dos fatos que foram narrados a ele, que seria diferente se fossem narrados apenas como uma versão. Então, para a justiça, para a distribuição da justiça, acabou sendo de bom tamanho. Sim. E essa questão de atuação em audiência, a questão de memoriais, acaba gerando uma série de situações aí também, né? Sim, eu não sei se eu te comentei já, a questão lá de São João da Boa Vista, que teve aquele juiz que não me deixava fazer os memoriais. A gente já bateu esse papo aqui, né? Não. Não te comentei? Não. Em São João da Boa Vista tive um caso rumoroso. Eu acho que eu te comentei agora nesse bate-papo. Que ele saiu? Que ele saiu da que sala? Ele saiu, não, isso você falou. Então. Mas os memoriais são... Eu procuro fazer memorial, tenho por hábito fazer memorial, agora, sobretudo em segundo grau e em instância superior, eu procuro ser o mais compacto possível. Sim. E aí, alguns clientes falam assim, poxa, eu te contratei para isso, uma folha. Eu falei, mas essa folhinha aqui é que vai trazer um ponto sensível para o exame do julgador. Porque se eu repetir com outras palavras, muitos escritórios me contratam, se eu repetir o trabalho que o colega fez com outras palavras, num outro formato, a pretexto de memoriais, doutor,
recursar o processo, estão nos autos, né? Então, não, então o memoriais memorial, assim, excelência, há uma discussão aqui sobre a questão da retrovenda, e a interpretação em primeiro grau foi assim, e os tribunais costumam decidir dessa maneira. Vossa Excelência, inclusive, tem um precedente que fala sobre o tema assim, assim, assado. O STJ definiu recentemente isso, ponto. Então, o meu objetivo, consegui uma vez, é fazer memorial de uma página. Consegui uma vez. E fui elogiado no STJ por ter feito assim. O ministro olhou e falou: doutor, eu entendi o ponto, está muito bem colocado, merece o exame do tribunal e eu vou me dedicar. Naturalmente, não adiantou se estava certo, estava errado e tal, mas fez uma manifestação elogiosa, porque eu consegui demonstrar para ele que devesse ser julgado. Né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Sabe o que eu queria falar um pouquinho, te perguntar? Sobre quais são as atividades, primeiramente, do IASP? O IASP? É. O IASP é o Instituto de Advogados de São Paulo. Tive a honra, a satisfação de começar a minha vida institucional no IASP e, propriamente dito, na Comissão dos Novos Advogados, que é um órgão do Instituto, direcionado, voltado àqueles que ainda não têm os requisitos de ingresso no próprio Instituto. E ali, estou falando talvez de 1999, quando eu tive a oportunidade de ser coordenador da Comissão dos Novos Advogados, junto com Pedro Paulo de Rezende Porto Filho, e era uma turma, era e é, ainda hoje, um ambiente muito legal de aprendizado, idealizado pelo Dr. Rubens Aprobato Machado, quando o presidente foi, e ali você tinha a oportunidade de estar próximo àquelas grandes personalidades do direito, de participar dos eventos e também de contribuir à sua maneira na Comissão dos Novos Advogados para o aperfeiçoamento do estudo do direito, para a ciência jurídica e tal. E naquela oportunidade nós fizemos um projeto muito bacana, foi idealizado por Fabiana Lopes Pinto, e nós tivemos a oportunidade, Pedro Paulo e eu, de encampar o movimento jurídico pela solidariedade. Nada mais é do que uma gincana que nós promovemos entre as categorias, eram faculdades de direito, escritórios de advocacia de pequeno, médio e grande porte. E era uma competição. Quem entregasse mais artigos jurídicos, quem participasse de uma feira jurídica, quem fizesse palestras jurídicas em maior quantidade, então, o escritório tinha que designar seus membros, tal, fomentando a produção científica deles, oral ou escrita. Havia também a questão de doações de gêneros alimentícios, de roupas, as campanhas de agasalho, para alimentação. Foi uma experiência muito bacana. Foi feita em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, e à época também envolvia o Fundo Social de Solidariedade, gerido pela primeira-dama do Estado. Foi uma experiência, a OAB apoiando, né? Então foi uma experiência muito bacana, muito positiva, e que muito nos alegrou com os resultados alcançados, porque, de fato, houve uma movimentação da cidadania, houve uma aproximação da advocacia com a sociedade, houve uma aproximação dos próprios advogados entre si. Então foi uma experiência muito agradável. Era uma gincana jurídica, a grosso modo falando. E aí os vencedores foram homenageados pelo governo do Estado, enfim, foi muito bacana aquele movimento jurídico pela solidariedade, e eu acredito que ele deva voltar em formatos até maiores. À época, um dos escritórios que concorreu tinha relacionamento externo e estava, por ocasião da premiação ou de alguma etapa do movimento jurídico, estava no Brasil o representante desse escritório externo. E esse escritório externo falou assim: eu posso levar para o meu país, era a Espanha, a ideia, e fizeram lá também. Olha que legal. Não sei em que formato, em que condições, né, mas a ideia de se fazer uma gincana jurídico-social foi levada lá para a Espanha e foi executada. Porque muita gente vê falar do IASP, mas é uma entidade um pouco mais... que muita gente não conhece, né? Não sabe a produção. Eu estive lá depois da comissão, eu fui diretor adjunto, fui diretor de comunicação, fui diretor secretário e depois fui conselheiro em 2012, quando eu deixei a ocupação de cargos institucionais e permaneci apenas como associado efetivo. Então o Instituto tem a escola de advocacia, tem as atividades do conselho e diretoria, ele é uma entidade menor. À época congregava 800 associados e o mais interessante, congrega das carreiras jurídicas, não apenas da advocacia. E é uma instituição até antecedente da Ordem dos Advogados do Brasil.
E a ordem advém dos institutos, né? Os estados como um todo têm, em sua grande maioria, os próprios institutos estaduais, né? Sem haver uma relação de subordinação em termos de federação. E existe o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o instituto sediado no Rio de Janeiro. E esses, em conjunto, possuem o seu colégio de presidentes. Cada presidente tem assento no colégio de presidentes dos institutos e, por sua vez, tem assento na Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que acontece a cada gestão. Então, é uma atividade muito bacana, científica, cultural. O Instituto é um dos berços que eu tenho. A exemplo do que foi aquele trabalho na quinta série, a minha formação na PUC, eu devo muito ao Instituto por essa formação humana, institucional, científica, é um centro de excelência da advocacia. E com relação ao DNA, como foi que nasceu o Instituto DNA? O DNA surgiu da necessidade que nós antevíamos de se abrir, de fato, um diálogo da advocacia, da nova advocacia, né? Um diálogo que se pudesse estabelecer em primeiro plano entre advogados e advogadas, entre a sociedade de advocacia, entre advogados e as carreiras públicas, magistratura, Ministério Público, a polícia, porque nós sentimos que havia um espaço para que as pessoas pudessem conversar, pudessem construir valores, pudessem edificar, pavimentar uma relação mais próxima, mais efetiva, onde você possa levar problemas e buscar soluções. O propósito do DNA é fazer essa inter-relação entre as carreiras jurídicas e entre elas, pretensamente, também a sociedade civil, um espaço que nós vemos que há uma carência do ponto de vista institucional e o DNA se propõe a preencher essa lacuna. Você estar irmanado com o Poder Judiciário, você estar irmanado com a polícia, você estar irmanado com o Ministério Público, você apresentar problemas e buscar soluções em conjunto, você criar uma relação fraterna entre as carreiras do direito, para nós é essencial. E o DNA também, tratando da nova advocacia, ele se preocupa muito com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho da advocacia, você vem assistindo paulatinamente uma diminuição do trabalho do advogado, espaços que se dispensa a presença do advogado, e o DNA é radicalmente contra essa dinâmica segundo a qual o advogado e a advogada deixam de ser importantes para determinados atos. Pelo contrário, sem o advogado, os atos não têm validade. Sem o advogado, os atos não podem ser feitos. Sem o advogado, não se constrói soluções, criam-se problemas e depois podem, inclusive, desaguar no Poder Judiciário. Então, a presença do advogado em atos que hoje têm sido dispensados tem muito mais até do que uma proteção ao mercado de trabalho da advocacia, mas uma segurança jurídica à sociedade brasileira. O advogado não pode ser dispensado em hipótese alguma de qualquer atividade que envolva a disputa, que envolva a negociação, que envolva o resguardo, que envolva o mero tratamento de qualquer direito do judicionado. Sem a presença do advogado, e falo aí de sessões de conciliação, falo aí de atividades que os cartórios estão avocando a si nas questões de inventário, o advogado precisa estar presente. E o advogado, pelo contrário, quem pudesse eventualmente avocar atividades é a advocacia. Criando espaço para advogados, criando mercado de trabalho, fomentando a atividade profissional. Então, nós no DNA nos preocupamos muito com o mercado de trabalho da advocacia, não só com a perda de espaço, como também para gerar novos trabalhos, para gerar novas oportunidades de trabalho, para enriquecer os ramos de direito. Há uma multidisciplinaridade de temas que o advogado está inserido em todos eles. Você não pode prescindir, você não pode abrir mão de um advogado, de uma advogada presente nas discussões de interesses que existem na sociedade civil. Então, o papel do DNA é fomentar esse mercado de trabalho por meio de um diálogo, essencialmente por meio de um diálogo, conscientizando todos os atores, todas as autoridades, todos os órgãos e a sociedade civil da importância e da indispensabilidade do advogado, de resto, previsto no artigo 133 da Constituição da República. Entendi. Eu não tenho como deixar de te perguntar e falar sobre o assunto da entidade mãe de toda a entidade, apesar que a mãe é o IASP, né? A mãe é o IASP. Mas aqui,
que nos une, né, Entidade máter. todos, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiramente, sobre o sistema eleitoral dentro da Ordem dos André, Advogados. a indispensável Ordem dos Advogados do Brasil Sim, precisa passar, penso eu, por uma reformulação institucional e, no particular, aquilo que você me pergunta, uma reformulação do processo eleitoral, uma Sim. reforma eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil. A começar, e a principal delas, bandeira sustentada pelo Instituto Diálogos da Nova Advocacia, o DNA, que é a eleição direta para o Conselho Federal. Não é aceitável, é inaceitável que você não tenha uma eleição direta para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. sim. O sistema hoje vigente para a eleição do presidente do Conselho Federal, ele é difícil até de explicar, e eu nem vou me propor a explicá-lo aqui, mas ele é um sistema indireto. Ele é um sistema... É inaceitável, né? É inaceitável. Inaceitável, que dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem essa função de preservar democracias, entidades... Poxa, aqui a gente não pode votar, ter um voto indireto. Como que pode? E aí se fala que, mas não pode ser um voto direto porque São Paulo tem a maior quantidade de advogados. Então, peraí, não vamos eleger o presidente da República, porque São Paulo também tem a maior quantidade da população, né? Até acho que maior proporção do que ser maior. Eu nunca fiz essa conta, ter mais advogados em São Paulo do que outro estado, do que ter mais população em São Paulo do que em qualquer outro estado. Então, esse é um raciocínio falho na sua premissa inicial, né? Na sua base. E esse poderia ser enfrentado. Você faz aí um outro sistema de pesos, enfim. Não estou defendendo isso, mas eu estou defendendo que o menos pior seria o sistema de peso do que dizer, então não vamos ter eleição. Vamos ter eleição direta porque São Paulo tem mais advogados e advogadas. É inconcebível, André. Acho que a primeira coisa hoje que tem que se falar em estrutura política eleitoral de Ordem dos Advogados do Brasil é, sem margem a questionamento, a eleição direta para o Conselho Federal. Eu quero votar para o presidente do Conselho Federal. Eu também. Então, estamos juntos nessa, viu, André? Existe um trabalho já feito que vem da Ordem dos Advogados do Paraná, o Movimento 133 também sustenta essa posição, e o Instituto Diálogos da Nova Advocacia da mesma forma, e nós temos como inconcebível a não realização de uma eleição direta para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A questão tem sido debatida no colegiado, né, no Conselho Federal da Ordem, mas nós aguardamos com ansiedade, e mais do que com ansiedade, com necessidade, a eleição direta para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está vendo aí a data que está sendo publicado esse vídeo, quer dizer, nós estamos aí, em breve teremos as eleições nos estados, só que nós já sabemos que já foi definido o próximo presidente do Conselho Federal. Gente, isso é uma distorção terrível. Não pode ser decidido nos gabinetes. Tem que ser decidido pela advocacia. Pelo voto. E mais, André, pelo voto direto e eletrônico. Pelo nosso certificado digital, que nos permite fazer tudo, menos votar. Em São Paulo. E nos estados a gente poderia também já ter o voto direto? O Conselho Federal aprovou, permitiu que as seccionais fizessem as suas eleições agora, que serão realizadas em novembro, por meio do certificado, a votação digital, a votação online. São Paulo não aderiu. São Paulo, que deveria ser o condutor desse processo democrático, não aderiu. A votação em São Paulo, marcada para o dia 25 de novembro de 2021, será presencial, por urna eletrônica fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas presencial. O advogado tem que se deslocar, e tem que se deslocar em período de pandemia para fazer o seu voto, para registrar, exercer na sua plenitude a condição de advogado, a cidadania da advocacia. Bastava a boa vontade de se fazer a votação pelo certificado digital. Há um índice assustador de abstenção, de não comparecimento do advogado e da advogada à eleição. Isso contribui para tudo, menos para o fomento da democracia. Bastava o certificado digital para resolver esse problema, que é um problema grave que existe no estado de São Paulo, que a advocacia foi ceifada no seu exercício, que deveria ser o mais abrangente possível da expressão democrática. E eu digo mais ainda, a gente falava sobre a reforma eleitoral, São Paulo precisa ter, já sustentei isso, e é uma matéria que já foi vencida no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo precisa ter, com mais de 350 mil advogados inscritos e votando, o segundo turno da eleição.
Outro ponto essencial. Nós temos uma população maior do que as cidades. Aliás, a lei determina qual é a quantidade de população que você tem no segundo turno. São Paulo está dentro. São Paulo suplantou em advogados e advogadas esse limite estabelecido pela lei. São Paulo deveria ter o segundo turno. Você vê hoje uma disputa com 4 chapas já registradas e a expectativa de que haverá outras 2 chapas. As 2 mais bem posicionadas, penso eu, deveriam ser submetidas ao sufrágio de toda a classe num segundo turno de votação. Seria uma eleição mais justa, uma eleição mais eficaz, uma eleição mais concreta, real e fidedigna do anseio da advocacia. E quem ganha tem mais legitimidade, né? Maior Porque legitimidade, tem um percentual ali de votos que essa pessoa, com certeza, essa chapa recebeu, assim, falta muito legitimidade. E eu tenho mais um ponto que talvez, não sei se você chegou a pensar, o conselho, ele não deveria ser votado diretamente no conselheiro? Como são eleitos os deputados hoje? Sim. Essa questão de ser uma chapa indicada pelo presidente não torna o conselho um tanto quanto engessado? Sim, olha, o nosso querido amigo Alexandre Sá Domingues, ele tem uma máxima que para mim é perfeita. O conselheiro não é a voz do presidente na região, mas é a voz da região no conselho. Exato. Então, isso responde... Deveria ser dessa forma, né? Exatamente, deveria ser dessa forma. Deveria ser dessa forma. Isso responde, em boa medida, o que você está me perguntando. E eu também acho, em que pese aí as excelentes iniciativas, né, de se você conferir a paridade e as cotas sociais, o peso que elas realmente devam ter, e essa eleição é significativa por isso, você terá um equilíbrio institucional na presença do advogado e da advogada dentro da estrutura de poder da Ordem de Advogados do Brasil. Isso é fenomenal, mas nós podíamos ter avançado também. Por exemplo, cláusula de barreira. Eu entendo a necessidade de ter um advogado preparado para gerir a instituição de classe, mas eu não entendo como se conceber como despreparado aquele que seja avaliado apenas pelo quesito temporal de há quanto tempo ele exerce ou não exerce a sua profissão. A cláusula de barreira, que houve uma diminuição sensível de 5 para 3 anos para os casos de conselho, mas mantém os 5 anos para os casos de diretoria. E as diretorias das subseções também. Acho que deveria ter uma reflexão sobre isso, né? Mais do que a que teve, mais do que o avanço que teve. Eu digo que foi um avanço, mas foi um avanço contido. As necessidades do jovem, do novo advogado. Exato. Quem melhor fala sobre elas, senão ele próprio? Então, limitar a participação por tempo de formação profissional, eu consigo entender a lógica de você ter profissionais preparados. Mas, repito, não há lógica para mim dizer que alguém com menos tempo de exercício profissional não seja preparado para aquilo que diz respeito aos problemas que ele enfrenta na advocacia. Sim, eu conheço diversos advogados que têm menos de 5 anos, mas que estão preparados para exercer, são conscientes das necessidades do jovem, da advocacia, a importância da OAB, e conheço advogados com mais de 20 anos de advocacia que não têm essa consciência, que não são bons gestores de ordem e estão, muitas vezes, exercendo cargos. A aptidão não se mensura por quanto tempo você exerce a profissão, mas pelos seus atributos de como você pode desempenhar os cargos em benefício da advocacia. Exato. Afinal de contas, se ele pode exercer a advocacia no Brasil inteiro, em todas as instâncias, por que ele não pode exercer os cargos dentro do sistema? Você disse o ponto. Se ele pode ser advogado, ele pode ser qualquer coisa. Exato. E na hora que ele paga a contribuição, ele paga a contribuição, ele paga, né? E ele não paga de uma forma diferenciada, né? Enfim, em que pesem os programas que tem para as recém-inscrições. Né? Mas, com 3, com 4 anos, paga integral lá também. Certeza. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. É outra coisa. Ele está lá, poxa, ele está exercendo, ele pode ser conselheiro, que tem atribuições que eu entendo bem complexas, né? Mas ele não pode ser diretor de uma subseção? Sem dúvida. Eu discordo, eu conheço colegas aqui que muito inclusive deixaram de participar até do processo eleitoral por terem 4 anos da data da posse, 4 anos e pouco. Por que não? Você precisa de um advogado e de uma advogada engajados. Sim.
com ideais, com vontade, engajamento, ideal e vontade, não se mensura pelo tempo de profissão que essa pessoa tem. Sim, sim. Há valores perdidos com essa limitação, a meu ver, esdrúxula que se impõe a título de cláusula de barreira, Sim. mesmo reduzida. E fala uma coisa, e com relação à sua visão da OAB nos últimos tempos, como que ela tá próxima ao advogado, não tá? Qual a sua visão? André, eu vejo um distanciamento relevante e preocupante da ordem com o advogado e do advogado com a ordem. Rompeu-se aquele liame, aquela relação de confiança, aquela relação de proteção que a ordem deveria dar ao advogado. E eu vejo agora, André, tempo de pandemia. Era o momento de se fazer pela advocacia. Sim. A pandemia não é desculpa, não fiz porque teve pandemia. É o contrário. Deveria ter feito porque teve pandemia. É quando mais precisava, em situações normais, é fácil gerir. Fora das condições normais de temperatura e pressão, que é onde se exige a presença do diretor, a mão zelosa da entidade pela classe, nós não tivemos isso. Nós vimos presidentes do sindicato, da associação de bares, por hipótese, não estou falando a pessoa, mas a ideia, defendendo, olha, pandemia, nós podemos ou não podemos abrir, nós precisamos abrir, nós vamos funcionar. Hotéis, agentes de turismo, toda a sociedade se movimentou dizendo, eu estou passando necessidade. A advocacia foi fechada. E a justiça estava funcionando, as audiências acontecendo e a ordem fecha. Exatamente. Não faz sentido. Não faz. E o advogado que não tinha um local para fazer uma audiência, como que ele faz? E, André, esse é outro ponto muito sensível. Veja, nós temos uma estrutura muito interessante nas subseções com a casa do advogado, mas a casa tem que ser do advogado. Você precisa usar aquele espaço como seu, porque é seu. Sim. Como se seu fosse. Então, uma das ideias que me chama muito a atenção e me cativa muito é você pegar essas subseções, essas casas da advocacia e formar ali um escritório para o teu colega que precise de um local para atender seu cliente. Imagina que cheguei uma vez em determinado espaço e o meu cliente não podia entrar. Aqui é casa do advogado, mas quem é um advogado sem o seu cliente? Exato. O advogado precisa atender o seu cliente, o cliente precisa do advogado, e você impedir acesso, você falar, não pode ter uma reunião aqui, porque seja o motivo que for. Profissionais, colegas nossos com dificuldade de escanear documentos, digitalizar documento, protocolo digital, é para isso que serve aquele espaço da subseção, para você usar aquilo, para você fomentar aquela atividade de advogado. Então, sou muito favorável a um co-work nas subseções, para que o advogado, principalmente agora, que muitos colegas estão deixando escritórios, estruturas, unidades locadas, vendendo suas propriedades, porque precisam, porque não podem mais investir em estrutura. Exato. Então, eu vejo com muitos bons olhos iniciativas como essa. Sim, isso é uma questão que me chama muita atenção, e a gente precisa rediscutir isso, né? Porque a gente vê hoje as funções, em especial das subseções, as casas, muito reduzido. Sim. Né? E a nova realidade, né? Nós temos agora as audiências virtuais, eu acho que isso vai se tornar cada vez maior, e a gente precisa criar uma estrutura para o advogado ter um lugar para ir lá e fazer a sua audiência virtual, atender o seu cliente, é super viável, já que a gente já tem as subseções, já temos uma estrutura que comporta isso, é questão de organizar, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho muita dificuldade em participar de audiências e julgamentos virtuais. Se não fosse o pessoal que trabalha comigo e eu tenho essa pequena estrutura que consegue me suportar e me atender, eu não conseguiria sozinho. Sim. Muitos colegas não conseguem. Muitos colegas perdem serviço por não conseguir. E cadê a ajuda que ele poderia ter da instituição? Sim. E na formação também, não só a formação só técnica jurídica, mas, poxa, hoje é tão difícil a questão tecnológica, né? André, eu falei agora há pouco que eu sou muito grato à PUC pela formação acadêmica que eu tive ali, da graduação à pós-graduação.
As faculdades de Direito, no entanto, e aqui é uma questão do sistema jurídico, do ensino jurídico, elas não formam um advogado com aptidão profissional para montar uma estrutura de trabalho. Ele forma como advogado, ou prepara para uma carreira pública, para ele participar de concursos, mas montar o escritório. Como que eu vou montar? Onde que eu vou montar? O que eu preciso para montar? Estrutura financeira, gerenciamento de dados, de processo. Então, existe uma lacuna do 5º ano para o dia a dia profissional, que não é uma lacuna de conteúdo, de ensino jurídico. A faculdade cumpre esse papel. Os professores têm que ser enaltecidos. Mas nós não temos a formação prática para você ser advogado, para você montar o seu escritório de advocacia. Sim. Então, isso é um dos papéis que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia desempenhar, fomentando a atividade do profissional do direito, ajudando, dando suporte, ensinando. Eu costumo dizer que seria o 6º ano. Uhum. O 6º ano voltado para as questões, não do exercício prático da advocacia, mas das questões operacionais, institucionais, de uma sociedade empresária. Exato. Acho que isso tudo há um papel, há uma demanda muito grande, seria muito bem-vinda para a advocacia se nós conseguíssemos que a ordem se dedicasse a assuntos como esse que estamos comentando aqui. Entendi. E a principal bandeira, além dessa da questão política, da reforma política para o Conselho Federal, qual seria a principal bandeira que a gente poderia levantar lá no Conselho Federal? Além da reforma política e eleição direta, que ela é indiscutível. Essa é a principal, né? Essa é a principal. Nós precisamos ter uma gestão eficiente do processo legislativo, uma participação ativa da advocacia, seja olhando para aquilo que está tirando o mercado de trabalho da advocacia, seja criando oportunidades para o advogado, seja preservando a instituição e a profissão. Então, esse acompanhamento próximo, legislativo, eficiente e objetivo, eu entendo que seja um grande norte para a Ordem dos Advogados do Brasil, que você protegerá a advocacia em todos os aspectos possíveis, evitando que ela perca o mercado de trabalho, criando oportunidades e preservando a instituição e o exercício profissional do advogado e da advogada. E, claro, do estagiário e da estagiária, Exato. que eu sou defensor primário deles. Exato. Até aliás, fui meu, né? Sim. Até porque a entidade, a gente está trabalhando por ela, mas para os que vêm, né? Claro. E eles, em breve, daqui a um tempo, eles serão os advogados. Sem dúvida. Hélio, a gente tem muito mais assuntos para conversar, mas eu sei que você está com um compromisso e não vou também te atrapalhar no seu compromisso. A gente ficaria aqui por horas. Sempre às ordens, André. Mas você me chamando, estou à sua disposição. A gente pode até marcar uma outra oportunidade. Mas eu gostaria que você deixasse um recado final para o jovem advogado. Como que é? O que você pode falar para ele? Porque a principal audiência aqui do Falando de Direito são os jovens. Qual o recado que você pode dar para quem está chegando agora na advocacia? Olha, eu posso dizer com toda franqueza que a advocacia vale muito a pena, que a advocacia constrói relacionamentos, amizades como essa que temos. A advocacia te eleva como ser humano e existe um papel muito especial reservado a cada um de vocês, jovens advogados que estejam no começo da sua profissão, que nós vamos construir uma sociedade justa, fraterna, igualitária, baseada na segurança jurídica, sem qualquer conotação político-ideológica e partidária, porque nós somos um Estado de Direito. Nós estamos na Constituição da República. O artigo 133 menciona a palavra do advogado. Então, nós somos estruturantes da sociedade civil. E é o jovem que vai conduzir todo esse processo de efetiva democratização e todo esse processo da segurança jurídica que é tão questionada no Brasil. É o jovem. É isso. O jovem tem um papel, um idealismo que ele possui, que, às vezes, quando nos falta força, sobra o ânimo do jovem. E por mais difícil que seja o exercício profissional no começo, porque e não é menos difícil quando você também já está
com um tempo avançado de profissão, já está cansado e ainda está lá no exercício profissional. Mas o jovem, essencialmente, ele tem oportunidade que nós, a rigor, já não temos tanta, e outros nem mais têm, que é mudar e corrigir o que precisa ser mudado e corrigido. Muito bom, Hélio. Poxa, prazer gigante ter te recebido aqui. Quero te passar a nossa lembrancinha aqui do nosso Falando Direito. Falando Direito, com André Ferracini. É isso aí. Espero ter falado direito. Falou muitos temas muito importantes, que eu queria muito ter tido realmente essa oportunidade de sentar, a gente ouvir um pouco mais. No dia a dia e a gente não tem tempo, né, de sentar e conversar com tanta profundidade como nós tivemos hoje. Com certeza. Teríamos pelo menos mais umas 2 horas de conversa fácil. Teríamos, sim. Mas temos essa limitação. Muito obrigado, velho. Sou muito grato, André. Agradeço aqui em meu nome, agradeço em nome do DNA você ter nos dado essa oportunidade. E vamos construir, por meio do diálogo, essa nova advocacia. Eu sou parceiro para isso. Vamos juntos, então. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando o nosso Falando Direito de hoje. Não esquece, se você chegou até aqui, de se inscrever no canal. Por aqui, ó, clicar no sininho também e assistir os outros episódios que já estão no ar. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos um episódio novo. Até a próxima.